Se você ganhar na Mega Sena, você se aposenta amanhã, mas se depender do INSS, você nunca vai se aposentar de verdade. E hoje eu vou te provar isso de forma simples. Muita gente acredita que está seguro porque tem a sua contribuição do INSS, mas quase ninguém faz essa conta. E hoje eu vou te mostrar duas coisas. Uma, quanto você precisa trabalhar e contribuir para se aposentar da forma tradicional, e a outra, quanto você teria de dinheiro investido se você pegasse esse mesmo valor e esse mesmo período estivesse investindo de forma simples. E no final você vai entender porque a aposentadoria não é idade, ela é renda. Vamos entender como funciona a aposentadoria tradicional. E eu tenho aqui um rascunho onde eu fiz alguns dados. Hoje, basicamente, você trabalha de 35 a 40 anos para talvez receber uma aposentadoria. Porque tá cheio de regrinha ali, você sabe, né, que todos os anos eles mudam as regras. E se for interessante, a gente pode até fazer um outro vídeo esclarecendo um pouco mais sobre as regras de aposentadoria, que é uma coisa complexa e muita gente pergunta e é confuso, você tem que pesquisar para saber. Um outro detalhe bem importante de se falar é que existe um teto para aposentadoria. E esse teto, depois do reajuste que teve em 2026, teve um reajuste de 3,9%, né? Muito baixo, porque o teto já está muito defasado. E ele subiu para R$ 8.475,55. E eu ainda vejo 3 problemas aqui que a gente vai comentar. E o primeiro é que a regra muda demais. Então, se você tem abaixo de 40 anos, você ainda não sabe qual vai ser a sua regra para a sua aposentadoria. Então, se você tem menos de 40 anos, é muito importante que você comece a pensar na sua aposentadoria através dos investimentos, porque vai ser muito difícil da gente saber, até quando a gente chegar na nossa idade, qual vai ser a regra que vai estar vigente. Um outro fato que eu não gosto da aposentadoria tradicional é que ela perde valor ao longo do tempo. Você pode ver que nesse ano ela teve um reajuste de 3,9%. Mas se a gente for pegar gráficos antigos, em algum determinado momento do tempo, o teto da aposentadoria ela correspondia a 20 salários mínimos. E se você for pegar hoje, ele corresponde talvez pouco acima de 5 salários mínimos, 6 salários mínimos. Então você vê como que o reajuste ele não acompanha ao longo do tempo e ele fica defasado. O outro fator é que a gente sabe que cada vez tem menos gente trabalhando e mais pessoas empreendendo, cada vez mais a gente tem mais gente aposentada e menos pessoas contribuindo para pagar essa conta. Então vamos fazer aqui comigo uma simulação simples para a gente entender um pouco a diferença entre um modelo e o outro. Vamos imaginar que uma pessoa ela recebe R$5.000 do seu salário, do seu emprego, e ela vai contribuir contando o que o empregador paga e o que ela paga, cerca de R$1.500 vai para o INSS. Cerca de R$500 vai sair do seu próprio salário, que é uma porcentagem variável, que varia de 7,5% até 14%, e o empregador ele paga cerca de 20% que vai direto como contribuição patronal do INSS. Eu fiz aqui uma simulação, e se a gente for uma simulação simples, só peguei os 35 anos, multipliquei por 12, que dá 420 meses, e multipliquei pelo valor de 1.500. A gente teria no final desse período de aposentadoria o total de R$630 mil. E o que você vai receber em troca desses R$630 mil que foram descontados de você? Um benefício limitado, que se você não atingir todos os requisitos para aposentadoria com 100% da renda, você vai ganhar menos do que os próprios 5 mil que a gente fez nessa simulação constante. A gente ainda lembra que tem o teto do salário, então nessa simulação nós fizemos os 5 mil, mas imagina que o seu salário for aumentando ao longo do tempo e em algum determinado momento você estava recebendo 10, 15 mil nesse período de 35 anos. Agora você iria voltar o seu salário para menos de 8 mil. Justamente no momento onde talvez você vai precisar de mais remédios, mais cuidados médicos, que os planos de saúde aumentam, você vai querer aproveitar com a sua família tudo que você já trabalhou, vai viajar e a sua renda vai diminuir. Agora eu vou te contar um segredo que eles não querem que você saiba. E se essa mesma pessoa investisse esse mesmo valor durante um mesmo período? Ela não estaria comprando só uma aposentadoria, ela estaria construindo patrimônio e independência financeira. E eu vou te mostrar através de uma nova simulação agora, tá? Se você fizesse um investimento de 35 anos com o mesmo valor de aporte que nós calculamos no simulado anterior, e sem fazer muito milagres, tá? Eu peguei aqui a média dos últimos 20 anos da taxa real. Se você não sabe o que é a taxa real é ela retirando o valor da inflação, que ela gira nos últimos 20 anos em torno de 4%. Calculando ali com mais
mais a inflação, ela dá uma média entre 9% e 10%. Eu vou usar essa taxa de 10%. Lembrando que hoje a gente tem uma Selic de 15%, mas eu já estou sendo conservador e usando a taxa média dos últimos 20 anos. E só para lembrar, no final você não tem um benefício, no final você vai ter um bolo de dinheiro. Então vamos simular, que eu já fiz aqui os cálculos. Estou voltando aqui, pessoal, porque vocês não sabem. Estava gravando esse vídeo e o meu microfone descarregou. Eu gravei até o final do vídeo e na hora de passar para o computador e verificar, estava sem áudio. Então vamos concluir esse vídeo da mesma forma que eu já tinha feito antes, com muito empenho aqui. Mudamos o cenário, estamos de mudança, estou arrumando aqui para ter um estúdio um pouquinho mais a caráter, que possa ficar uma coisa melhor, mas espero que eu possa estar agregando muito na vida de vocês. Então vamos simular. Eu já fiz aqui alguns cálculos com um aporte de R$ 1.500, sendo investido há 35 anos. E com uma taxa anual de, na média, 10%, nós teríamos investido no final do período R$ 5.100.000. E esse dinheiro vai poder te pagar uma renda mensal sem você precisar de trabalhar. Lembrando que atualmente nós estamos com uma taxa Selic de 15%, mas essa taxa ela não vai se manter por 15% para sempre. Ela vai subir, vai descer, mas pegando a média dos últimos 20 anos, essa taxa que eu realizei o cálculo, ela é bem conservadora. E se nós fôssemos calcular por essa taxa dos 15% atualmente, nós teríamos uma renda de R$ 64.000 por mês. Sendo que, como eu fiz esse cálculo baseado numa renda fixa, nós teríamos que tirar impostos, mas mesmo assim a gente ia ter uma renda acima de R$ 50.000, que poderia ainda pegar uma parte desse dinheiro, você reinvestir para sua renda continuar subindo, sem precisar de nunca mais ter que trabalhar na sua vida. E é por isso que eu falo que a aposentadoria tradicional é quando alguém decide com quanto você quer se aposentar. Já através dos investimentos, você decide com quanto você quer se aposentar, porque o esforço depende totalmente do quanto você consegue aportar e qual o período que você vai conseguir ficar de aportes. E aí, o que você escolhe? Renda crescente através dos seus investimentos ou ficar limitado ao teto da aposentadoria? O meu canal é novo e eu preciso saber se eu estou agregando a vida das pessoas. Então, se de alguma forma você está se identificando com o meu conteúdo, eu vou pedir a sua curtida no meu vídeo, isso não vai te custar nada. E não deixe de me seguir. Eu vou considerar que seja o elogio mais sincero. Você está seguindo o canal e demonstrando que eu deveria continuar postando conteúdos e tentar ajudar mais pessoas a iniciar os seus investimentos e começar a investir para o seu futuro. E assim eu vou saber que eu preciso continuar trazendo mais conteúdos e que eu posso estar agregando na vida de mais pessoas. Inclusive, deixe o seu comentário com o assunto que seria pertinente a gente estar tratando aqui no canal, porque a minha intenção é fazer um conteúdo baseado nos que vocês querem ouvir. E eu sei que algumas pessoas vão ganhar menos de R$ 5.000 e elas vão estar se perguntando, poxa, eu não ganho R$ 5.000 e eu não tenho como investir R$ 1.500 por mês. Eu entendo tudo isso, tá? Mas é nesse caso que aí a pessoa tem que ter mais foco e começar a investir com mais rápido possível. Porque se você já ganha pouco e você precisa de uma renda para complementar a sua renda, e através dos investimentos, em pouco tempo você começa a ter uma renda passiva junto ao seu salário. É exatamente, mesmo com pouco, você começa investindo com pouco e com constância, você vai acabar criando uma segunda perna de sustentação. Você não vai ficar limitado somente ao seu trabalho. E o que eu falo aqui que não é sobre você ficar rico. Nem todo mundo vai investir e vai ficar rico. Mas é sobre você não ficar refém. Você não ficar refém só da sua renda do seu trabalho. Que você lá na frente tem escolha de como você quer aproveitar a sua vida. O maior risco não é você investir e errar. O maior risco é você depender de um sistema que está quebrado. O sistema do INSS, a gente sabe que ele está com muitas dificuldades de estar pagando e por isso a gente tem a troca de regras constantemente. E no final não vai existir aposentadoria por idade. Existe uma aposentadoria por renda. Ou você vai construir uma fonte de renda enquanto você ainda aguenta trabalhar, ou vai ser obrigado a trabalhar quando você já não aguenta mais, que é a realidade de muitas pessoas. É só você ir em todos os lugares, você vai sempre ver uma pessoa bem idosa, que às vezes já está aposentada, mas continua trabalhando para sobreviver. Isso é comum até em pessoas que ganham super bem, como médicos. Eu costumo levar meu filho ao médico e a gente sabe que chega lá e a maioria dos médicos são bem idosos. E se você pergunta para ele por que ele não parou de trabalhar até hoje, ele vai falar que ele não pode, porque ele depende da renda dele, principalmente sendo autônomo. Só que, se ele tivesse investido parte do que ele ganha,
que geralmente não é mal, não é uma renda ruim, ele não precisaria estar até hoje trabalhando. E você tem que fazer essa escolha agora, não é quando você completar 60 anos. Então eu espero ter agregado. Vou deixar um vídeo aqui para mudar a nossa mentalidade, para você estar assistindo no final desse vídeo, mas não esquece de nos seguir e deixar o seu feedback nos nossos comentários para a gente saber até onde vai o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.